Para Jesus. Nós iniciamos esse estudo baseado em Mateus 7,3, que fala do olho, o problema do olho, lembram? Vamos ler o texto para lembrar onde nós começamos, porque nós vamos dar continuidade no olho. Entramos no amor, mas é porque procedeu na linhagem do texto. Mateus 7,3 diz assim: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Olha até o 4,5. Como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Parou. Isso é forte, né, Aldo? Pancada forte isso aqui. Deus do céu. Bom, vamos lá. Então, nós dissemos que a falta de amor verdadeiro faz com que as pessoas, os homens, censurem e acusem causas alheias. Isto é falta do amor verdadeiro, né? É até aquilo que a gente conversou por telefone, né, Moisés? Em verdade, que eu disse que há muito tempo falei lá, eu nem lembrava qual era o sentido. Você falou, você fez com que eu revivesse, e é isso mesmo. Eu procurava e não estava achando. Deus te iluminou, meu irmão. Porque uma vez eu consegui desvendar na cabeça, achei uma coisa tão bonita, falei acho que umas 2, 3 vezes, sumiu e nunca mais eu consegui entender isso. O amor verdadeiro leva à diferença disto. Jesus disse, né? Em verdade vos digo. Então, até conversei com o pastor Moisés, que ele teve uma luz a respeito do em verdade, é que verdade sobre verdade, né? Pode ser uma verdade que só é um fato, mas que não é verdade. Então, quando Jesus fala verdade em verdade, não é só fato, é verdade. Pode ser uma verdade que não é totalmente verdade. Há muita verdade que ela é meia verdade. Falta ainda mais alguma coisa para ela se tornar eterna, ou está na eternidade absoluta. Não muda mais. Então, em verdade vos digo. Então, é uma verdade que principia no fato e termina como verdade. Então, atingiu a sua naturalidade como eternidade, não muda mais. Isso é verdade. Muito bem. Então, nós dissemos que a falta desse amor verdadeiro é que faz com que homens censurem e acusem as faltas alheias. E aí nós apontamos, aqui exatamente está a falha. E falando em falha, por isso nós aplicamos 1 Coríntios 1, 13. E lemos o versículo 8, que diz, o amor nunca falha. E aí nós voltamos para o versículo 4, 5, 6 e 7 e traçamos uma pequena visão panorâmica, simples, não pode-se dizer que é grandiosa na sua essência do que é, mas não grandiosa na sua explicação, porque nós não conseguimos dar uma explicação grandiosa de uma coisa que é muito difícil de explicar, que é o amor de Deus. Então, simples, né? Simples. Mas traçamos aí. Muito bem. E aí, o texto que nós lemos agora, Mateus 7,3, nós vamos ler outro texto agora, não é 7,3, eu marquei errado aqui. O 7... foi o que nós lemos, foi o 7,3, né? Isso. E fala do argueiro e da trave, né? Esse contraste. Quem está olhando e acusando não é nem quem tem o argueiro, é quem tem a trave, quem não tem condição. Porque o cara que tem um cisquinho, mais ou menos ele está vendo, né? Mas como é que o cara com um rolo atravessado daqui para cá, mas furou-lhe a retina, como é que chama? Esclerotópica,
que é a parte mais dentro do olho, acabou com a condição de visão dele. E como é que ele está querendo, ele está enxergando o cisco no olho do outro? Dizer, o negócio está trocado, está invertido. Agora nós vamos analisar um texto para trás, que está no capítulo 6. O versículo 22. Espera aí um pouquinho. Você nota que no versículo 7, o 3, 4, 5, 3, 4 e 5, isso aqui é um tipo de olho que repara, né? É um olho que repara e que aponta, né? Porque pela argumentação que está se retratando a esses olhos de 7, 3, 4 e 5, e por que reparas tudo no arguilho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Quer dizer, esse olho é um olho que repara no outro olho, presta atenção, e aponta. Ou como dirá o teu irmão, deixa-me tirar o teu argueiro, tal, hipócrita, tal. Então esse é o olho que repara e aponta, é um tipo de olho que repara e aponta. Vamos para o versículo, capítulo 6, e o versículo 22 e 23. Que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Amém. Então está aqui. Que tipo de olho é este? Que tipo de olho é este? Agora vamos iniciar assim. O que é o olho? O que é o olho? O olho é um órgão par, de globo, situado na cavidade craniana do nosso corpo, aqui, ó, na cabeça. Ele constitui-se de 3 camadas, o nosso olho. A primeira é escleróptica, que é a mais do fundo, a parte mais do fundo. A do meio é a coroide, que é do meio, vou explicar já o que é isso. E a retina da frente. Eu não sou, como é que chama, oftalmologista. Não, mas eu só vou dizer sobre as 3 camadas um pouquinho só. A retina é a que capta a luminosidade primeiro. Ela passa a informação para a do meio, que é a coroide, que faz a reprodução da luminosidade da luz que vem de fora, retida pela retina, e espalha pela esclerótica, que é a terceira, o nome é difícil aqui, esclerótica, que é a parte do fundo do olho, por onde a luz se abre, quer dizer, se expande e projeta a visão. Então, é aí, ela é composta assim a nossa visão. Muito bem. É claro que ela vem pela ajuda da oxigenação na cabeça, né? Se tiver oxigenação, o camarada não enxerga nada. Dá um, paga tudo. Então, a maioria dos estudiosos, dos homens que estudam aí as coisas, né? Eles dizem que os olhos são as janelas da alma. Quer dizer, quando a alma quer ver, ela se utiliza dos olhos, né? E há uma parceria, né, de verdade, né? Porque o corpo, ele é o transmissor dessas coisas, né? Isso é um negócio complexo, né? O nosso corpo, né? Só diz que a ponta do nosso dedo, na ponta, tem mais de 2.000, como é que chama? Fugiu o nome aqui agora. Sensores, só na pontinha. Mais de 2.000 sensores na ponta. Diz que o maior órgão que existe de sensores
é a pele do nosso corpo. Tem mais de 10, 15 bilhões de sensores no corpo inteiro. Se tocar no meu dedinho, eu sinto. Lá embaixo. No calcanhar, cheio de grosso, como é que fala? Esses pés que é rachado, esses pés que está grosso, que virou um casco. Mas se você for lá e fizer assim, o cara está fazendo cócega aí, rapaz. Sensor, irmão, sensor. A língua, não sei quantos mil sensores na língua. O Provérbios diz que a língua prova o paladar, como o ouvido prova as palavras. Tremendo. Então, os olhos são as janelas da alma. Existem 2 olhos em nosso crânio, não é? Ou não? Ou você nasceu com um só? Você nasceu com um só, deve ter um buraco do outro lado, porque ninguém nasce com osso aqui nessa parte que é o buraco dos olhos. O projeto é esse já. Né? Camarada defende. Então nós temos 2 olhos em nossos crânios: o direito e o esquerdo. Vamos analisar agora no texto o que são os olhos. Em alguns textos bíblicos para entender o que são os olhos primeiro. Olha, se você olhar já aqui no Mateus 6, no 22, vamos catar uma coisinha já. A candeia do corpo são o quê? Os olhos. De sorte que se os teus olhos forem o quê? Bons. Então aqui é olho o quê? Bom. Olho bom. Olha só. O que é o olho? Aqui diz que, nesse texto, o olho é bom. Vai para o 23 que nós lemos agora. Se porém os teus olhos forem maus. Segundo. Então, olha o que são os olhos. O olho é bom e agora aqui o olho pode ser mau. Rapaz. Vamos ler mais para nós poder entender o que é isso aí, né, irmão? Será que o olho é mau ou o olho é bom? Você já reparou pessoas com olhar mau ou com olhar bom? Já reparou? Ou nunca reparou? Fala para mim, vamos conversar aqui, pode ficar à vontade. Já reparou a gente com os olhos? Olha os olhos daquele cabo, ó. Cara, eu já vi o Valdivino falar assim, olha os olhos daquele cabo, parece que está saindo fogo dos olhos do cara. Não é? Às vezes a gente olha assim, rapaz, olha a cara daquele cara, meu, como é que tá? O cara tá com o bicão, mas ninguém fala do bico, fala, olha os olhos do cara como estava, o cara tá querendo matar um com os olhos. E o olhar mal. Hã? Aí tem outro que tem olho sensual, não tem? Cara, olha, me olhou com olho de tarado. Já viu falar isso? Eu já vi. Eu vi a mulher falar, eu passei, ele olhou, quando ele olhou, meu, arrepiou tudo, olho de tarado. Como é que conhece o olho de tarado? Né? Como é que conhece os olhos de tarado? Gozado isso. Fala, Valdir, está querendo falar? Fala. Sorte a sua. Os olhos de Lula. Eu conheci lá no Piauí uma moça, espero que nunca ela vai ver a fita aí, né? Mas o pessoal chama ela de zóio de bomba. Tem um zóio bem grandão. Lá vi o zóio de bomba, rapaz. Sangue, e o outro fala que lá é zoião, cara. Não deixa ele chegar aí não, que ele já fica com o zoião, agora tudo. Não é não? Olho de Lula, né? Para você ver, o texto está dizendo olho bom e olho mau. Olha só que interessante. O que são os olhos? Nós vamos aprender, porque nós entramos em Mateus 7,3 e falou dos olhos que repara. Né? Então você vê, às vezes aqui tem assim, irmão, olha, não deixa aquela irmã botar os olhos nesse negócio. Se ela botar, leva embora. Aquilo tem um zóio que você não sabe. Eu chego assim, irmão, aquela irmã veio em casa, entrou na minha casa, olhou para a planta, saiu, a planta murchou. Que olho miserável é aquele daquela mulher. Já viu isso aí? Mas tem mesmo. Não tem gente que fala assim, e tem igrejas aí que faz campanha contra o olho mal olhado. Leva alho, irmão. Leva a cruz de água bento, o cara pega água na valeta e fala que foi no monte, não sei aonde, para... vá, rapaz, vem dar essa água. Eu dou uma bica, rapaz. Se me dá um frasco desse negócio comigo de água do Jordão. Água do Jordão? Desculpa a expressão. É mijada como as outras, irmão. Eu tomei banho lá dentro e eu urinei dentro dele. Quem pegar aquela água lá para tomar, vai tomar água urinada. Porque eu não tinha o que fazer, fiz lá dentro.
Jordão no Ipiranga? É muita incoerência dos homens, viu, irmão? É muita brincadeira. É muita palhaçada, né? É muito misticismo, pastor José. O camarada pensa só. Não, pensa por esse lado. Todo mundo toma banho lá dentro. Batiza um monte de gente lá dentro. Entra nego ceboso, imundo, vai saber tudo quanto é jeito lá. Acabou com a água, pastor Moisés, de uma vez. Aí o cara vai pegar a água do Jordão para quê, rapaz? Rapaz, de passar uma catinga nele que não sai nunca mais. Vamos continuar. Então você já reparou nisso, né? Vamos ler alguns textos. Abre Provérbios, vai lá para Provérbios. Vamos estudar olho, o que é o olho? Provérbios capítulo 30. E o versículo 17. Olha o que diz. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintãos das águias os comerão. Olha aí. Os olhos que zombam. Então, o olho zombador, está dizendo aqui. Olha outro tipo de olho que apareceu aqui. Olho que zomba. Olhos que zombam. Qual é o outro? Ou então, olho que despreza a obediência da mãe. Olha cada tipo de olho que está aparecendo aqui. É zóio para tudo quanto é lado. Está escrito aí, ó, Provérbios 30 e versículo 17. Tem dois tipos de olho aqui já. Olho zombador e o olho que despreza. Viu a pessoa desprezar, passa a impressão no olho, despreza o que você está fazendo. E o outro zomba, o zombador. Né? Vamos continuar. Provérbios ainda, volta para o 22. Para confirmar mais um aqui, um olho bom. 22, o versículo 19. Desculpa, 9, não é 19. 22, 9. O que é bons olhos, o que é de bons olhos, será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Aqui é olho bom. O que é de bons olhos, outro tipo de olho como o de Mateus. Olhos bons. Muito bem, mas aí eu diria assim, vamos ver agora aqui Mateus 20. Vamos ler uns versículos para poder falar. Mateus 20, versículo 15, diz assim: ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Então, esse texto aqui está dizendo que o indivíduo deu alguma coisa para alguém, vamos explicar assim, e o outro recriminou. Ele disse assim: ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Né? Lembra quando aquela mulher quebrou o bálsamo? É o vaso de alabastro, né? Bálsamo, valia lá, vai ser $500 aquele vasinho lá, no dinheiro de hoje. E ele ficou desesperado, o Judas. Olho mau. Podia dar, não se que dá nada. Vende e dá o dinheiro para me pôr na bolsa. Olho mau. Quer dizer, ela podia dizer assim, não me é lícito fazer do meu dinheiro o que eu quero? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Olha só. Aí nós diríamos assim, já de cara aqui, irmãos. Olho mau? Ou minha natureza não é boa e eu sou mau? O olho que é mau ou a minha natureza que não presta? Vai para o Salmo aí, 119. Mais 2 versículos só, para a gente explanar. Salmo 119, versículo 30. 119, está aqui. Deixa
Deixa eu ver. Mas 145, desculpa. Versículo 15. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento ao seu tempo. Aqui é um tipo de olho. Que tipo de olho é esse? É o olho que espera. Então o olho, irmão, o olho é um símbolo. O olho aqui é um símbolo. Até na parábola que Jesus contou, até nas coisas que Jesus falou referente ao olho, ele não está falando deste olho que é um símbolo. A prova está em Eclesiastes. Abre Eclesiastes 2. E versículo 14. Lê para mim alguém bem alto. O que são os olhos aqui explica de forma bem clara. Pode ler, meu irmão, bem alto. Ninguém achou para ler? Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também então entendi que o mesmo sucede a todos. Amém. Olha só, a mesma versão, a minha é do pastor aqui. Os olhos do sábio estão aonde, irmão? Na sua cabeça. Mas o louco anda em trevas. Também entendi eu mesmo que isto lhe sucede a todos. Olha, o louco anda em trevas. Vou perguntar, dá loucura nos olhos de alguém? Alguém tem loucura nos olhos? Hã? Alguém tem loucura nos olhos? Seu irmão, meus olhos ficou louco hoje. Muito louco, meus olhos. Mas você cheirar um baseado, quer dizer, fumar um baseado, ou então fumar uma carreira aí, sei lá, ou cheirar uma carreira, quer dizer, aí então os olhos ficam vermelhão, saltadão, brisado, né? Parece que está plastificado, lagrimejando, né? Vermelhão. Tá? Mas o olho não fica muito louco, o olho. Então veja bem, os olhos do sábio estão na sua cabeça. Ver o texto que diz em português. Vamos ver um texto que diz agora, numa linguagem como nós entendemos aqui, mais claro, no Novo Testamento. O que é o olho? Efésios, para definir de uma vez por todas o que é o olho. Interessante, ó. 1 e o versículo 18. Efésios 1:18 diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Porque até agora nós lemos o olho que fica esperando, o olho que zomba, o olho que desobedece, o olho que maldiz, o olho bom, o olho mau, o olho que desfalece. A Bíblia fala dos olhos que desfalecem. Davi disse: os meus olhos desfalecem. Mas não é o olho que desfalece, é a alma que desfalece. Olha a linguagem bíblica como é tremenda, para saber entender o negócio. Então Efésios falou em português para a gente. Olha lá: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, o que são os olhos, irmãos? É o entendimento. O olho é o entendimento, é a minha razão. Vou dar mais um texto que prova que é o entendimento no Velho, agora de forma bem clara. Abra Gênesis 3, o 6 e o 7 só. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, árvore desejável para dar o quê, irmão? Entendimento. Olha só. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, mas não é os olhos
que autenticam a condição da bondade daquilo que se vê. É a cabeça que avalia. Os olhos só é o que faz a captação daquilo que está à sua frente. Ele capta, joga para o meio passa para o fundo e o fundo passa para o cérebro o negócio. E aí o computador entra em ação e diz, é bom e não é. Porque tem gente que não olha e só pega com a mão e pela mão já diz é bom e não é. Pensa comigo aí. Então olha só o que ela disse. Tomou do seu fruto, comeu e também deu ao seu marido e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos. Olha só, não é esse, porque esse aqui estava aberto. Eles estavam andando, ninguém nasceu cego lá. Eles tinham as córneas, eles tinham as retinas dos olhos no lugar. Estavam vendo tudo. Mas diz aqui, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram filas de figueira e fizeram para si aventais. Então está escrito em português que os olhos são o entendimento, a razão do ser humano. Amém? Está provado aí. Efésios 4 ainda, 18. Olha o que diz. E agora eu vou fazer algumas aplicações interessantes. Mas abre ainda Efésios 4 e o versículo 18 para ver o que Paulo diz. Vamos ler o 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentis, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento. Olha aqui, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, entenebrecidos no entendimento. O entendimento está o quê? Cego. Então o indivíduo não enxerga. Esse está aberto, mas esse está o quê? Fechado. Então, os verdadeiros olhos não são este, mas é esse aqui. Agora preste bem atenção numa coisa. Que eu vou abrir aqui uma coisa interessante. Bom, se a Bíblia diz que o entendimento é um olho, não é verdade o que diz aí? Olha agora, se a Bíblia diz que o entendimento é um olho, Pepe, um olho. A pergunta é essa, por que temos dois na nossa caveira, no nosso crânio? Por que temos dois? Por que o homem tem dois olhos, se a Bíblia relata aqui o olho do entendimento? Por que temos dois? Aí fica fácil de explicar. É porque o homem é racional. Racional. Mas é afeto também. Não é só razão. O homem está dividido aqui em duas partes nesse sentido. Razão e sentimento. Razão e afeto. Entendimento e sentimento. Isso tipifica os dois olhos no crânio, na cabeça do ser humano. Vamos continuar então. Então nós temos dois trilhos a percorrer para entendermos o que a Bíblia diz. E vamos entender algo ao nosso respeito também, sobre a nossa condição de vida, de como nos portar, de como agir, de como fazer. Estamos implicados em quê? Porque temos esses dois olhos, o que vamos fazer com esses olhos agora? Dois trilhos a percorrer. Primeiro, o olho entendimento, que é a razão, já falamos aqui. Segundo, o olho coração, que é o afeto ou o sentimento. Ou o sentimento. Então, todos nós vemos de duas maneiras. Todos nós, todo ser humano vê de duas maneiras. Não tem ninguém que não enxerga de duas maneiras. Pode enxergar mais de uma e menos de outra, mas todo mundo enxerga. Pode dizer assim, aquele lá tem um potencial de enxergar 100 na direita e 100 na esquerda. Amém. Se aquele só enxerga de uma, mentira. Todo mundo enxerga das duas. Pode ser que você enxerga 100 em uma e só 10% da outra, mas enxerga. Quem vai fazer a obra de ficar cego é você, de um dos olhos. Não é Deus que faz isso. Então vou mostrar. Primeiro, que eu disse, todos nós vemos de duas maneiras. A primeira maneira que se vê, vamos usar assim, a primeira maneira é a razão. Porque o primeiro processo passa pela razão, né? Que é o entendimento. Esse é o primeiro processo.
Pela razão. E é muito bom quando você enxerga pela razão. É muito bom quando os olhos do entendimento estão abertos. Excelente. É um princípio maravilhoso. Segunda forma que nós percorremos, e que também está em todo mundo, é que nós enxergamos pelo... Qual é a segunda opção? O outro olho, qual que é? O coração. Só que o coração é uma visão perigosa. Muito perigosa o coração, uma visão perigosa. Por que é perigoso, pastor? Porque o coração não raciocina. O coração não pensa. Ele é fácil de ser enganado. Jeremias fala disso. Quer ver? Abra Jeremias. Capítulo 17. Glória a Jesus. Estamos entendendo, irmão. Vamos entender. Amém? 17:9. Olha o que diz. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Olha a pergunta que Jeremias faz. Até Jeremias está dando aqui o veredito do coração. E isso que ele está dizendo, irmão, eu assino embaixo. É verdade o que Jeremias está dizendo. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Olha, então não existe nada que se engana mais do que o coração do homem. Que coisa, hein? Fala. Outra versão lá, vai lá. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Olha, lá diz que o coração está doente demais para ser curado, e quem seja enganado mais do que o coração, rapaz, que afirmação, né? Terrível. E é verdade, é verdade. Quer ver? A gente vê moças, por serem, talvez, o olho direito, o olho direito, as mulheres, que são mais afetivas, que se envolvem fácil no conto dos namorados, dos homens. Então você recebe muita pessoa que vem mutilada, chorando, sofrendo. Você fala, mas está te enganando, dá uma olhada. E continua, anos e anos e anos. E não solta, por quê? O coração foi enganado. Mas como é que não enxerga? Tem delas que conseguem aguentar depois de ser espancada, que viu, pegou o e-mail, a outra mandou a foto, olha aqui, e tudo, e as piores humilhação, e continua. Então, é verdade, não tem nada que se engane mais do que o coração. Esse olho é perigoso. E todo mundo tem esses dois olhos, irmão. Presta atenção. Está só iniciando o assunto. Mas é bom saber. Eu queria que todos nós pudéssemos crescer em relação ao ensinamento bíblico, à palavra de Deus. Que nós não tivéssemos essa diferença de aquilatar as nossas mulheres, pelo menos da igreja que frequentam aqui, não para sermos diferentes que outros pastores que instruam as igrejas deles. Eu não estou lá, não posso fazer nada, né? Eu vou instruir aqui. Eu não tenho o porquê me sentir superior a mulher nenhuma. Ela tem que se colocar sendo inferior à minha pessoa. Não precisa disto. São minhas irmãs. A quantidade de dinheiro que Jesus pôs na mesa para me resgatar, pôs para a mulher também. Pôs para resgatar as mulheres também, acabou. O valor é o mesmo, não foi nem mais e nem menos, é do mesmo tamanho o negócio. Só que por elas terem essa construção mais afetiva do que razão, nesse ponto elas sofrem mais. É uma verdade, não é verdade? Sofrem mais. Às vezes o bandido sai dando risada e ela vai para a cama chorar. Ou não? É verdade. É assim que funciona o negócio. Mas tudo bem, todo mundo tem. Agora observe bem que o coração é enganoso. Porque o diabo fez com que em muitas pessoas os olhos ficassem caolhos, tortos, parecendo o Batoré. A maioria da pessoa parece o Batoré, né? E aí o que acontece?
A ponto de que está todo mundo igual. Então, existem mulheres hoje subjugando os homens também. Homens que choram, que não sabem o que fazem por causa da mulher. Por quê? Porque o coração está preso. E se amarrou numa teia de aranha. Não sabe como se livrar mais. Porque o coração tem uma capacidade de ser enganado. Agora, nós vamos definir tudo isso. Vamos definir isso. Bom, há casos, irmãos, que vemos com os olhos do coração. Veja bem, há casos que nós vemos com os olhos do coração, mas os olhos da razão está fechado. Quando eu vejo que o coração e o olho da razão está fechado, o negócio fica feio. Porque se esse olho aqui não tiver uma direção boa, a minha vida está no precipício. A gente bate aqui, cuidado, irmão, pega a palavra, olha. Vou levar um pouquinho para cá para você entender melhor. Irmão, escuta o que Deus está falando. Retoma as regras da coisa. Chama para a Bíblia. Medita na palavra dia e noite. Vai orar e olha a palavra de Deus. Prega para os outros a palavra, gasta tempo com a palavra, reflete. Por quê? Porque quanto mais você for envolvido com a palavra, mais este olho aqui vai ser iluminado. Jesus disse em Apocalipse lá para o camarada: aconselho que compre de mim ouro puro e diz colírio para ungir o quê? Os teus olhos para que veja. Olha os olhos qual que é. Para ser ungido. É esse olho aqui. Que o coração é muito propenso ao engano quando o olho esquerdo está totalmente desequilibrado. Porque o princípio da visão é a razão. Tudo quanto você fala não vem para o meu coração direto. Já expliquei isso. Quem começa a namorar, não começa a namorar com o coração, começa a namorar com o cabeção só. Só com a cabeça. Tem uma mina aí, ó, bonita, isso aqui, o cabelo dela aqui, ó, grandona. Fala bonito, fala 3 línguas, tem um carrão, eu não tenho nenhum. Olha, ele está só na cabeça. Ele não fala, eu estou apaixonado, eu estou gamado. Não, a não ser que ele já está atrás dela há muito tempo, está olhando. Então, pode ser que principiou alguma coisa no coração. Mas a cabeça vê um monte, já sabe da história. Mas tudo começa aqui. Se o grifo da razão, desses olhos, do entendimento, for bom, você pode induzir o coração a um comportamento bom. E um olho não precisará recriminar o outro. O ruim, irmãos, presta atenção nisso aqui, é que quando esse está pervertido e esse também, esse aqui faz o errado e esse não condena. Presta atenção, irmão. Olha como é interessante isso. Um olho faz o errado e o outro não condena. Por quê? Porque está assim, ó. Um está aberto, esse está fazendo e esse não está vendo. Mas se os dois estiverem abertos, esse faz errado, diz, rapaz, olha esse negócio aí, vai implicar nós, hein? Chamou atenção. Entenderam, irmão? Veja bem. Mateus fala disso, olha, veja bem. Abra aí, 5. Para você entender o que eu estou falando. Capítulo 5 de Mateus. Versículo 28 e 29, diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já no seu coração comete adultério com ela. Então veja bem, quem cobiça uma mulher, segundo o que Jesus disse, ele diz que o ato do adultério já está feito. É interessante, por que no olhar Jesus trata o sentido de adultério? Porque adultério é só para quem é casado, né? Aí a pergunta seria: pastor, e eu que sou solteiro, se eu olhei para uma mulher, como é que está o texto aqui? Peraí.
Se isso, atentar, desculpa, fugiu, atentar e cobiçar essa mulher, eu que sou solteiro, ele vai mudar o termo e dizer que é uma fornicação, ou que é então, como é que fala a palavra? Adultério, não, como é que chama o camarada que peca? Mas não é prostituição. Prostituição? Já no seu coração cometeu prostituição com ela? Não. Tanto para o casado, presta atenção nesse texto, como para o solteiro, a palavra é adultério. Por que é adultério, pastor? Eu vou dizer, porque ele considera que nós estamos casados com ele. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, essa foi boa, hein, pastor? Fala a verdade. Essa foi boa. Jesus entende que ele comprou. Se você não entende, então trate de entender, porque ele entende que ele te comprou. Ele já falou sabendo que ele ia subir naquela cruz, ele te compraria e ia dizer: malandrão, fique esperto, porque você é casado comigo. E se você fizer isso, tanto sendo casado ou solteiro, você está adulterando contra mim. Você é minha noiva. Acabou. Entendeu, irmão? Então, fique esperto. Está lá. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar. Deu nome ao olho. Que olho é esse, irmão? O coração, que olho que é aqui? É o olho direito. Portanto, se o teu olho direito, não falou esquerdo, e não falou olho, mas especificou que lado que é o olho direito, te escandalizar, arranca e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então Jesus deu a dica. Pode perder um olho, está os dois abertos, agindo normal. Esse prevarica, esse corrige. Tudo bem. Errou de novo, esse corrigiu. Ele está dizendo lá, é melhor você perder um dos olhos do que tendo os dois e ser lançado no inferno. A correção deve ser feita. Está explicando. Agora você veja bem, irmão. Fala do olho direito, que é o afeto ou o coração. Que tá, em cima fala, ó, eu porém vos digo, o que é tentar uma mulher para cobiçar já no seu quê? Coração. E no 29 diz, portanto, se o teu olho direito, então o olho direito é o coração, e o esquerdo é a razão. De que lado que Jeová tirou a mulher do homem? Do dia. Que me falaram esquerda aí para você ver? Lado direito, tio, né? De onde foi que tirou ela? Do direito ou do esquerdo? O coração está onde, irmão? Tem uns que foi do esquerdo, viu, pastor? Tem uns que foi do esquerdo. Tem uns que foi do... Ele tirou a mulher do homem, né? De dentro do homem. E a diferença só é que o homem, ele pegou e fez a experiência, como nós falamos outro dia aqui já, né? Para mim, ele pegou pronto. E a mulher, ele fez a cirurgia e trouxe, fabricou direitinho e deu para Adão. Né? A mulher, ela tipifica o lado do coração, o lado do sentimento. Porque o coração do lado esquerdo, está do lado direito. O coração do lado esquerdo, né? Ou não é? Mudou? Tem dois corações. Mas é terrível, né? A gente hoje... Espera um pouquinho. Vou tirar aqui que estou morrendo de calor. Já acabou já o horário, mas... Então, irmãos, veja bem, aqui, arrancar o olho direito, como está aqui o texto está dizendo, diz assim, arranca e atira para longe de ti. O que é isso, arrancar o olho? É deixar a carne. O coração é o olho propenso à carne.
É o olho que executa as obras da carne. E como executa? Porque quando está só na razão, ainda fica fácil, sabe como? Uma palavra mais forte, mais clara, mais iluminada, pode rachar aquele negócio. Agora, rachar o coração, meu irmão, olha, é complicado, hein? Vai ter que sangrar muito, vai ter que queimar muita lenha, o negócio é complicado. Por isso que a Bíblia é sábia e diz assim: levando todo pensamento, o quê? Cativo, preso, aonde? Para a cruz de Cristo primeiro. Frita lá, irmão. E depois que fritar lá, se permanecer, põe para o coração. Se fritou, então não vai descer para o coração. Parâmetro de ver se presta ou não é a cruz de Cristo, irmão. Se permanecer, pode deixar descer para o coração. Está levando cativo o pensamento. Não está falando do coração. Falando, moço, pensamento ainda. Estou pensando. Pega o pensamento, vai lá, põe na cruz para ver se cabe no padrão, no molde. Se couber, traga para o coração e case e seja feliz. Amém. Agora, tem que pôr primeiro lá. Porque lá é o molde exato, o parâmetro certo. Se fritar, meu irmão, então você já sabe que não dá para você colocar. Porque se colocar, meu irmão, para fazer a reversão disso, vai ser um caso sério. Olha, tem coisas que às vezes eu não gosto de falar, mas eu precisei passar para hoje dizer que é verdade, pastor. Vou dizer uma coisa para o senhor aqui. Eu não tenho problema de confessar os pecados meus, nenhum deles. Eu tive um pensamento há muitos anos atrás, isso faz muito tempo. O pensamento surgiu há muitos anos. Mais ou menos, vamos supor, eu tenho 30 de evangelho, vamos dizer assim. Depois de uns 7, 8 anos da igreja, esse pensamento surgiu. Eu não tinha nem informação ainda, talvez, claro que eu não tinha, como eu tenho hoje, eu não tenho. Mas a informação veio para mim, pensamento, e eu não levei aquilo para a cruz. Não tinha a mesma habilidade que tenho hoje, para pegar a coisa e pôr na cruz. Eu fiquei com aquilo, brincando com aquele pensamento na cabeça. Presta atenção, irmão. Olha aqui, vou explicar para o senhor como é grave esse tipo de coisa. Experiência vivida. Aí o que aconteceu? Eu fiquei grávido daquilo, aquilo ficou dentro de mim. Aí passou 10 anos. 10. E era uma coisa muito longe daqui de São Paulo. Muito longe. O que aconteceu? Depois de 10 anos passado, o pensamento que não foi cativo à cruz, que ficou na minha cabeça, veio à luz, o filho nasceu. Do nada, sem programa, sem nada. Nada programado. Depois de 10 anos, aí eu entendi, depois de uns dias, eu caí em mim e fiz uma retrospectiva de todo o processo e pregando todos esses anos. E pude entender e conhecer que a gravidez deste olho recebe primeiro pelo esquerdo e não levada à cruz, para que nenhum dos olhos censure. O coração não tem condição de censurar quase nunca nada, irmãos. Não conte com o olho e o coração para censurar o olho esquerdo. Quem tem que censurar o olho direito é o esquerdo. Quem tem que censurar o coração é a cabeça, porque é ele que faz a obra de matar o coração quando o coração precisa ser morto. O camarada poder entrar no céu. E não é possível que vocês não entendam a minha linguagem. Eu falo para vocês já há mais de 10 anos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Não vou ter que trocar isso em nota de 50 centavos, não. Depois de 7 de evangelho, no 7º ano, captei a mensagem que veio, entrou na minha cabeça, eu não pus na cruz, ficou na cabeça, desceu para o coração, o Senhor percebeu, eu fui vivendo. Depois de 10, 12 anos depois, aquele filho nasceu. Não teve jeito, e sem programação, sem estratégia minha, sem buscar, por acaso do diabo, né? Por acaso dele, não por acaso de Deus. Por acaso,
eu saí daqui para um lugar distante, muito longe, por acaso, me vi exatamente naquele pensamento, sem ter programação nenhuma. E o que estava dentro, veio a luz, nasceu e acabou. E depois eu disse, mas e aí saiu para todo sempre, nunca mais pensei naquilo, acabou. Para você ver como é terrível. Nós precisamos conversar esse assunto, tratar, porque são experiências vividas, irmãos. E eu não morri, estou aqui para contar. E tenho coragem de contar, para dizer para você, fique esperto, os pensamentos que vêm a você, não dá moleza não. Você está de brincadeira, mas o diabo não está de brincadeira. Ele vai atuar na sua inocência, no seu vacilo, na sua distração, na sua pouca falta de atenção às coisas espirituais, e vai te pegar aí, e você vai cair, para ver como é terrível, depois ter que lamentar o que você está, a derrota que você está experimentando. Eu experimentei uma derrota. Eu tive que chorar, tive que andar dentro de mim, e eu não tinha essa coisa ainda de olhar para a coisa e sair andando. Eu tive que passar um pedaço terrível na minha história. Quando eu digo que eu tenho marcas profundas, ninguém sabe do que eu estou dizendo. Somente eu sei. Quando você vê eu pular, brigar e parece que é o último momento, é porque eu sei por onde eu passei, irmão. Eu não estou baseado em história de livros, não. De revista dos outros. O senhor não lê? É claro que eu leio bastante. Algumas coisas é história, mas a maioria das histórias que às vezes eu leio e estudo, quando eu estou lendo, existe muita identificação com as coisas que eu passei, que eu não contei nem 1% para vocês ainda, do que eu passei. As coisas que eu vivi. E não sou tão velho assim. É que eu era muito arteiro demais. Então Deus, hoje eu até me pego às vezes aconselhando, e eu vejo, e às vezes eu até digo, Senhor, eu não vou nem dizer, vou ficar maldizendo por onde eu passei. Eu estou em pé, estou caminhando, estou bem, estou com Deus, estou limpo, estou na cruz de Cristo, sou ressurreto, pertenço a Ele, eu estou na bênção, irmão, entendeu? Então chega a gente, eu sei aconselhar, eu digo, Senhor, puxa vida, olha, o que eu passei, se eu não tivesse, eu não sabia entender isso, nem ia compreender isso. Como é que eu ia falar para a pessoa uma coisa dessa? Como é que eu ia compreender isso que ele está me colocando? Eu já ia, ela meteu o cajado na cabeça dele, ele está precisando de um abraço, de um colo, de um ombro, de um bálsamo sobre a ferida. E aí eu que vivi tudo mutilado, arrebentado, o diabo me estraçalhou, eu que era o homem que o bom samaritano achou, foi eu, aquele homem tudo arrebentado. E depois de consertado lá na estalagem, vai saber compreender aqueles que tiveram confronto com o ladrão. Que o ladrão pega para matar. Nós não temos mais tempo para falar, irmão. Acabou o tempo. Então aí, o olho esquerdo é a razão. Vamos terminar aqui. E às vezes o olho esquerdo, irmão, comete o pecado e o direito diz amém. Mas o direito sempre vai dizer amém, porque o coração não tem como dizer não é amém. O único olho que pode protestar é o esquerdo. Paulo disse, antes de pregar, o que ele disse? Eu subjugo meu corpo, é 1 Coríntios 9, 27. A servidão, para que pregando não me venha achar em falta. Ele disse, este olho tem condição de avaliar e de ficar brabo com o outro que está fazendo errado. Vamos terminar por aqui, mano. A gente continua na terça-feira. É interessante.